Olá, hoje quero falar sobre o primeiro rei que o povo de Deus teve, o rei Saul, primeiro rei de Israel. Vamos observar de que forma ele foi escolhido, como foi o seu reinado e também o que posteriormente motivou a sua queda e a sua morte. Israel é a nação eleita por Deus e o povo que ele escolheu para a sua herança. Durante toda a sua trajetória, Deus sempre escolheu um homem segundo o seu coração para, através dele, ensinar o povo a andar de acordo com a sua vontade. O que vou contar está escrito na Bíblia em 1 Samuel capítulo 9. Nesse tempo era Samuel, o profeta, que orientava o povo sobre como eles deviam viver e proceder para agradarem a Deus. Israel até então não possuía rei, mas como eles estavam cercados por outras nações que tinham os seus reis, eles começaram a reclamar que também queriam ter um líder guerreiro que pudesse livrá-los dos ataques dos inimigos. Samuel ainda advertiu os israelitas sobre as implicações de terem um rei de modo inoportuno, mas eles se recusaram a ouvir. Eles rejeitaram a liderança divina através do ministério do profeta Samuel, pois queriam um rei que satisfizesse as suas expectativas humanas. Deus decidiu então atender o pedido dos israelitas. Ele orientou o profeta Samuel a reunir todo o povo que era dividido em 12 tribos. Samuel, diante da multidão, mandou que eles tirassem a sorte entre elas. E a sorte caiu sobre Benjamim, que era a menor de todas as tribos. Depois fizeram outro sorteio entre os homens da tribo de Benjamim, e a sorte caiu sobre Saul. Deus sabia que Saul agradaria ao povo, pois era um homem forte e de boa aparência. Quando trouxeram Saul, o profeta Samuel disse para o povo: "Aqui está o rei que Deus escolheu para vocês." E o povo o aclamou dizendo: "Viva o rei!" Logo após, Saul saiu dali e com ele alguns homens de valor, cujo coração Deus tocou para estarem junto dele. Saul não demorou para conquistar o povo, pois logo demonstrou a sua habilidade em ser líder e um valoroso guerreiro. Passados alguns anos, houve um rumor de guerra, e como era de praxe, antes de uma batalha, os israelitas faziam uma oferta agradável para Deus, a fim de serem vitoriosos nas suas lutas. Entretanto, ninguém, além do sacerdote, podia oferecer esses sacrifícios. Por isso, o rei Saul ficou aguardando o profeta Samuel a fim de que ele oferecesse a oferta a Deus antes de saírem para a guerra. Mas 7 dias já haviam se passado e nada do profeta. Saul, afoito porque o povo já estava retornando para casa, temeu que não teria homens suficientes para vencer a guerra. Mandou que preparasse o altar e ele mesmo apresentou a oferta para Deus. Saul mal tinha apresentado a oferenda para Deus quando Samuel, o profeta, chegou e o repreendeu duramente, lembrando-lhe que esta não era a sua função como rei. Disse-lhe: "Loucamente você procedeu, não guardou os mandamentos de Deus, e eis que agora ele não irá mais confirmar o teu reino." Seguindo a leitura bíblica, vemos que o rei Saul ainda pecou por mais 2 vezes contra Deus. Essa sucessão de erros afastou-o mais e mais de Deus. E ele passou a ser atormentado por um espírito mau, e a sua morte foi trágica. Ele jogou-se sobre a sua própria espada. O novo rei escolhido por Deus para substituí-lo foi o pequeno Davi,
que matou o gigante Golias com apenas uma pedra e um bodoque. Davi era da tribo de Judá e, ao contrário de Saul, era um simples pastor de ovelhas, feio e o mais franzino de todos os filhos de Jessé. Davi foi um excelente rei para o povo de Israel, porque sempre mostrou-se um homem justo e temente a Deus. Foram bons tempos para o povo, porque tinham um bom rei. Em Romanos 13 está escrito que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, porque todas as autoridades existentes foram por ele estabelecidas. No entanto, a nós é facultado o poder da escolha. É pelo nosso voto que as autoridades governamentais se elegem. Sejamos então humildes e peçamos a Deus orientação, sabedoria e direção para não escolhermos apenas pela aparência, porque Deus conhece o coração das pessoas e Ele contempla as suas verdadeiras intenções. Sou Terry Marshall e este é o comentário 4 da série Reflexões Gerais.